Oi, pessoal, bom dia! Nós estamos aqui na nossa quarta-feira de Carreiras e Oportunidades da Escola Politécnica da UFRJ. E hoje nós estamos recebendo agora, nossos patrocinadores, a Flux Consultoria, uma empresa júnior da nossa Escola Politécnica. Bom, eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para o Matheus e para a Duda. Muito obrigada, por essa parceria, por vocês estarem sempre conosco. E vou convidar logo todo mundo para visitar o stand da Fluxo, e conversar um pouco, bater um papo com o pessoal, afinal de contas, conhecer o que é uma empresa júnior, a nossa maior empresa júnior aí do Brasil, e tem outros indicadores, depois eles vão falar detalhes com vocês, Visitem também os stands de todas as nossas empresas patrocinadoras, Tem muitas vagas, que eles estão oferecendo, e também as vagas da Escola Politécnica que nós colocamos lá no painel de vagas. Tem conteúdos também para vocês pegarem, tem certificado, então super vale a pena, divirtam-se. Hoje é o último dia, então curta bastante e divulguem para os seus amigos. Tem sempre um familiar, um parente, um amigo que está precisando de uma oportunidade. Às vezes até está empregado, mas quer trocar de empresa, enfim. Então, curtam as palestras e nós teremos também depois, meio-dia, uma mentoria. Passo a palavra para o Matheus e para a Duda e já aviso que vou ficar nos bastidores, escondidinha aqui, tá bom? Boa palestra para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado, Alice, pelo apoio sempre. A Alice é a nossa professora orientadora aqui da Flux, que ela comentou deixar uma empresa júnior. Então, toda empresa júnior oficialmente tem um professor responsável. Então, a Alice está aí todo dia comprando com a gente nossas brigas e ajudando a gente. Obrigado, Alice, prazer todo nosso estar aqui. Vou compartilhar a tela já, pessoal, para a gente ir começando. Também apresentar, eu já dando um pouquinho mais. Um segundo. Beleza. Boa, pessoal. Aí até comentando já um pouquinho, a ideia da hoje do papo é muito a gente falar sobre sustentabilidade, e como é que ela vem moldando as relações socioeconômicas. Eu acho que sustentabilidade por si só é um termo que está muito em alta atualmente no mercado. Toda hora a gente ouve falar sobre sustentabilidade, ouve falar que sustentabilidade é importante. Então a ideia é a gente trazer um pouco como é que a gente vê isso se aplicando hoje na sociedade, como isso está alterando nossos comportamentos como um todo, sabe? Entender um pouco melhor por que se fala tanto disso. E bom, como eu tinha comentado, antes de mais nada, tá me apresentando e apresentando também a Duda que veio comigo hoje. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Matheus Melo, sou um gerente de produção aqui na FRJ, atualmente estou indo para o meu 7º período, tenho 21 anos e entrei na Flux mais ou menos há 2 anos e meio, Entrei principalmente na nossa área de projetos, que é da área de gerente de produção, e atualmente ocupo o cargo aqui de presidente. Pessoal, meu contato tá aqui também, então quem tiver interesse de conversar um pouco mais sobre o tema, sobre a Flux como um todo, pode entrar em contato comigo, estou super à disposição, vai ser um prazer falar com vocês. Então, vou dar um espaço também para a Duda, para ela falar um pouquinho sobre ela também se apresentar. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou a Maria Eduarda, mas podem me chamar de Duda. Eu sou gerente comercial aqui na Fluxo. Eu estou na empresa tem em torno de 1 ano e eu curso engenharia ambiental. Eu estou no meu 5º período de engenharia ambiental. E, bom, quaisquer problemas, quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem falar também comigo, que eu estou sempre à disposição para ajudar. Boa, excelente, pessoal. Aí agora, antes de a gente começar de fato o assunto, eu queria apresentar um pouco para vocês da Flux, assim, para vocês entenderem um pouco melhor a nossa realidade, entenderem um pouco mais sobre a gente. Aí, antes de mais nada, já começar falando que a gente é uma empresa júnior, que nem a Maria Alice comentou no início, que nem eu falei também. E o que de fato seria uma empresa júnior? Às vezes nem todos conhecem, mas uma empresa júnior é uma empresa composta só por alunos de uma universidade. A Flux, especificamente, é uma empresa júnior da UFRJ, da Escola Politécnica. Então, a gente conta com outros cursos também, além da Escola Politécnica, mas majoritariamente somos uma empresa júnior de engenharia, que executa projetos de consultoria. Então, falando já um pouco sobre nossa história como um todo, a gente já tem 30 anos de existência, então a gente foi fundado lá em 93 por 7 alunos de engenharia de produção aqui do UFRJ. Então, a gente já tem bastante tempo de mercado, tanto que aqui a gente tem até alguns números que comprovam um pouco dessa nossa expertise, essa experiência nossa no mercado durante todos esses anos. Então, a gente já pôde atender mais de 900 clientes, já podemos executar mais de 1.000 projetos, e é bem legal sempre comentar que esse número tem essa discrepância muito por conta dos nossos clientes voltarem para fazer projetos com a gente. Então, a gente consegue entregar uma excelência legal e faz os clientes voltarem para a gente estar continuando trabalhando com eles ali em conjunto, ajudando eles cada vez mais. A gente tem até aqui alguns exemplos de clientes parceiros nossos que a gente já trabalhou e trabalha até hoje. Então, a gente tem ali a Globo, a Farm, Gerdau, a própria Marinha, Sebrae. Então, várias empresas assim, bem grandes, bastante referência no mercado,
que a gente atende. Então, a gente consegue atender tanto também, às vezes, pessoas que estão com ideias de negócios, né, de produtos e serviços novos no mercado, que não são tão consolidados, quanto empresas também já muito antigas de mercado, muito bem consolidadas. Então, que tem alguns exemplos disso também. E, bom, durante todos esses 30 anos, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é bastante reconhecido no movimento Preta Júnior como um todo, no Brasil como um todo. A gente atualmente já vem há 5 anos seguidos sendo a maior empresa júnior do Brasil. Então, desde 2018, que foi o ano que a gente alcançou a marca de 1 milhão de faturamento, sendo a primeira empresa júnior do Brasil a fazer essa marca, a gente vem sendo a maior empresa júnior a nível de faturamento. Então, isso mostra muito como a gente consegue entregar muitos projetos, a gente consegue executar muitos projetos, consegue passar muito valor para a sociedade como um todo. E aí, né, a gente gosta de trazer também sempre porque a gente é a maior empresa júnior do Brasil. Então, eu gosto sempre de dizer que o nosso maior diferencial é o fato de a gente ter uma multidisciplinaridade muito grande. Que nem eu comentei, a gente abrange praticamente todos os cursos da Escola Politécnica. Então, realmente, é uma diversidade muito grande que a gente tem, é um know-how muito grande que a gente tem em várias áreas diferentes que a gente consegue estar agregando e entregando soluções mais completas para os nossos clientes. Então, a gente consegue realmente ter uma entrega de valor muito grande. Então, a gente consegue atender praticamente toda a demanda que um cliente pode precisar ali na área de consultoria. Então, até para exemplificar um pouco mais isso, a gente trouxe aqui alguns exemplos das nossas áreas de projetos e nossos serviços que a gente oferece. Então, a nossa primeira área de administração e mercado é a área de engenharia de produção, que eu tinha comentado que fiz parte anteriormente, que trabalha muito com a área de negócios e processos como um todo. Então, a gente tem serviços como plano de marketing, plano de negócio, planejamento estratégico, mapeamento e otimização de processos, estudo de layout e análise de dados também. Em paralelo, a gente também tem a nossa área muito voltada para a sustentabilidade e infraestrutura, que a gente vai falar um pouco mais de algum desses serviços hoje durante a apresentação, que está atrelado diretamente ao tema. Nossa área de Química e Alimentos, que é muito voltada principalmente para os cursos de engenharia que levam esses nomes. Então, a gente tem projetos de estudo de viabilidade e desenvolvimento de fórmulas, estudo de inovação e pesquisa química, alimentícia e bioprocessual, e método de conservação de alimentos e químicos também. E, por último, nessas últimas duas áreas, a gente tem a área de tecnologia e dados, que é muito voltado para os cursos ali de computação, eletrônica, controle e automação, e outros cursos que têm muito essa pegada ali de desenvolvimento como um todo. Assim. Então, a gente tem projetos de automatização de processos, desenvolvimento de softwares, concepção e desenvolvimento de aplicativos. E, por último, nossa área de mecânica e indústria, que é muito voltada para os cursos de mecânica, nuclear, petróleo, metalúrgica e metalmate, né, que é metalúrgica e materiais. Então, aqui a gente tem alguns serviços como climatização, desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de maquinário, estudo de patentes, prototipagem 3D e estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, como eu comentei, realmente a gente tem uma ampla gama de serviços e todos eles em conjunto já trazem essa multidisciplinaridade que a gente tem, que eu comentei da Fluxo. E realmente é algo bem diferencial que a gente vê no mercado, até no mercado sênior. A gente não vê empresas de consultoria com tanta expertise em tantas áreas diferentes, então realmente a gente consegue estar agregando valor, entregando muitas soluções para o mercado como um todo. E, bom, isso tudo só é possível muito por conta dos nossos parceiros, né, dos nossos suportes que a gente tem para estar executando tudo isso. Então, a gente sempre agradece muito a Escola Politécnica, que está organizando a feira aqui hoje, né? A UFRJ, a Escola de Química, que sempre fornece a infraestrutura e os professores necessários para a gente estar executando tudo isso e fazendo esses projetos virar realidade com o máximo de qualidade possível. Além também de empresas parceiras que sempre estão aí para apoiar a gente, tá orientando a gente nos projetos, né? Para dar esse suporte extra ainda, que é o exemplo da Visage, da Bridge, da Elo Group e algumas outras que trabalham com a gente também em prol de estar melhorando ainda mais a qualidade dos nossos projetos. E boa. Aí, antes de eu passar até um pouco para a Duda Bola, né, para a gente começar de fato a apresentação, vou passar um pouco antes para a nossa agenda que a gente vai falar hoje, já entrando de fato na apresentação. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o que é SG, por que SG é tão importante assim. Então, trazer um pouco algumas informações para estar entendendo um pouco melhor por que a gente está falando sobre o assunto, porque é importante ter em pauta realmente porque se fala tanto dele hoje em dia. Depois falar um pouco mais sobre como as organizações têm se adaptado a essa realidade que a gente tem atualmente e o que a Fluxo tem feito para impactar e estar auxiliando o mundo nesse novo capítulo que a gente tem de cada vez mais olhar para a sustentabilidade e olhar para a ESG como um todo. Perfeito, perfeito. Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer é de fato o que é ESG, né? Então, bom, ESG é a sigla em si. Ela fala sobre Environmental, Social and Governance.
que é basicamente governança ambiental, social e corporativa, né? Que é uma abordagem justamente que procura avaliar até que ponto as corporações elas trabalham em prol de objetivos sociais, né? Em prol de objetivos ambientais também, como que elas podem ter um papel de sustentabilidade dentro da sociedade, como que elas podem... Isso é uma forma de melhoria nas empresas hoje em dia, né? Isso, como eu falei, está muito relacionado à parte ambiental. Isso se explica muito no fato de que o ESG ela traz um pouco sobre as ODSs, que pode passar aí rapidinho, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que eles foram trazidos pela ONU, e a ideia é que a sociedade chegue nesses objetivos até 2030. São objetivos que tratam muito, por exemplo, sobre questões de educação de qualidade, questões de você ter acesso a uma água de qualidade. São objetivos, de um modo geral, que eles estão muito relacionados tanto à parte social quanto à parte ambiental, né? E as empresas, elas têm que prezar por isso, de certa forma. E aí, passando um pouquinho, bom, por que a ESG é tão importante, né? Qual a importância disso? O que isso traz para as empresas? Quais os impactos disso? E, bom, os impactos disso é muito relacionado à sustentabilidade ambiental, no primeiro momento, né? Você ser sustentável, você ter um meio ambiente sustentável, hoje em dia faz toda a diferença, né? É muito sobre responsabilidade social também, você ter uma responsabilidade com a sociedade em si, com as pessoas, com o meio onde a gente vive, né? Porque não dá para você ter uma empresa sem o social, uma empresa não vai longe sem a parte social, sem a parte ambiental. É muito uma questão também sobre gestão de riscos, né? Quais os riscos de você, de repente, colocar alguma coisa diferente na sua empresa, no que isso afeta tanto a parte social, a parte de governança também, e é muito relacionado ao desempenho financeiro dessa empresa, né? Bom, e continuando um pouquinho, quais os benefícios relacionados a ESG, né? Primeiro tem o fato de ter vantagens competitivas e financeiras, né? Porque, bom, o ESG, ele fala muito dessa parte de social, e social envolve também um pouco a parte econômica, no sentido de ser bom para a sociedade a ponto de que as pessoas elas consigam arcar com isso, arcar com alguns custos. Bom, tem a parte também de atração de investimentos e acesso a fontes de financiamento sustentáveis, né? Porque, bom, você ter uma empresa que preze pelo sustentável, que preze por fontes de financiamento sustentáveis de um modo geral, é sempre bom também. E questões de melhoria de reputação e relacionamento com stakeholders. Talvez o Matheus possa até entrar um pouco melhor nesse assunto, porque entra um pouco em engenharia de produção, né? Mas isso também está muito relacionado à ESG. Aí, bom, como que as organizações elas têm se adaptado a isso, né? Pode ir, Matheus. Boa. Até aproveitando, a gente vai falar um pouco sobre muito desse, entender um pouco melhor, né, tudo isso que a Duda comentou sobre a importância e o impacto que a ESG tem, né? Então, quando a gente trata ali da primeira letrinha da ESG, que é a parte de meio ambiente, environmental, a gente está falando muito das empresas estarem olhando um pouco mais para contar as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, tem um pouco às vezes senso comum meio errado de que no geral só coisa que gera fumaça ou queima carvão ou queima combustível que gera gases de efeito estufa, mas isso não é a realidade. A gente pode gerar gases de efeito estufa de várias formas diferentes. A própria planta de luz é um próprio gerador de gases de efeito estufa. Então, geralmente, quanto mais alta a conta de luz, mais gás de efeito estufa está sendo gerado ali. Então, todo esse cuidado, né, com essa emissão tanto direta quanto indireta de gás de efeito estufa, a gente está vendo, né, muito atual, as empresas estarem tendo esse cuidado. Então, quando vocês, por exemplo, pedem lá no iFood alguma coisa, tem lá falando que a entrega, às vezes, está sendo neutralizada, está sendo compensado o carbono daquela entrega ali. Então, tem vários exemplos de empresas que atualmente estão olhando um pouco mais para essa emissão de gás de efeito estufa. E tem até um ponto que a Duda comentou, que eu acho bem interessante falar, que de fato isso atrai bastante, sim, gera uma visibilidade maneira para a empresa, porque, por exemplo, atualmente a gente tem empresas de capital aberto que tem um indicador que é muito acompanhado, que alguns indicadores, né, que foram criados pelo mercado para estar avaliando qual o grau de adequação da empresa ao ESG. Então, muitos dos fundos de investimento olham muito para esse indicador antes de estar fazendo um investimento numa empresa. Então, às vezes, empresas que não têm esse indicador tão bem colocado ali, com um grau tão bom, não recebem investimentos e aportes dessas empresas. E esse tipo de ação de controle do gás do efeito estufa ajuda muito, né, a estar tendo esse índice um pouco maior. Então, outros exemplos também que tem que as empresas podem fazer para estar trabalhando isso
tem a parte de redução do consumo de energia de água, está um pouco atrelado do que eu falei, na parte de energia principalmente, porque o alto uso de energia, além de ser caro, e da água também, né, também gera toda essa questão do efeito de gases de estufas também. E o alto consumo de água também tem todo atrelado ao fato de que também é um recurso limitado, não tem como ser gastado inconsequentemente, também gera também todo um custo muito alto. Então, isso também está muito atrelado àquela questão do impacto na parte financeira. Então, quando as empresas trabalham com essa redução, além de estarem ajudando o meio ambiente, estarem se adequando mais a ESG, também está ajudando elas na parte financeira, está economizando um pouco mais também ali na hora de pagar a conta. E também essa parte de plano de gestão de resíduos. Então, qualquer empresa, qualquer organização tem uma geração de resíduos muito alta. Então, quando a gente fala de plano de gestão de resíduos, as empresas estarem encontrando formas de estar descartando de forma mais adequada esses resíduos a fim de não prejudicar tanto o meio ambiente. Aqui tem até alguns exemplos, né, que a gente traz, que eu trouxe, que dá para ver pela internet, que se pesquisando, vocês vão ver por aí, vários exemplos de empresas que estão cada vez mais olhando para a questão de emissão de gás de carbono, então estão tentando reduzir essa emissão. Uma pesquisa que foi feita pelo BCG, que saiu no blog da XP, né, que fala que 10% das empresas globais medem suas emissões de gases de efeito estufa. Então, cada vez mais empresas estão olhando para isso, empresas internacionais como um todo. Tem aqui alguns exemplos de empresas que já estão trabalhando com energia fotovoltaica, energia solar. Então, é o caso da Renner e da Claro, que construiu fazendas fotovoltaicas para estar utilizando uma fonte de energia sustentável. Então, realmente são tópicos que cada vez mais estão sendo observados aí pelo mercado como um todo, porque realmente geram essa parte de economia, eu acho que é um ponto muito importante, e ao mesmo tempo também ajudando as empresas a estarem se adequando a SG mais ainda. Quando a gente olha para a parte o S, o social, da parte da SG, a gente está falando muito de ações voltadas para estar ajudando a sociedade como um todo, né? Então, a gente está falando ali de ações como, por exemplo, estar cada vez mais avaliando o grau de representatividade que você tem ali na sua organização. Então, se você está sendo composto principalmente por apenas um grupo social, ou se você está tendo uma empresa diversa ali no quadro de colaboradores. Então, esse é um ponto muito importante também que é olhado na SG. A parte também do como a empresa está se envolvendo com a comunidade ao redor. Então, se a empresa é um órgão ativo ali da comunidade, ou se ela está realmente só ali consumindo, né, os recursos daqui ao redor, né, então mão de obra, energia, enfim, o próprio meio ambiente ali ao redor, ou se a empresa está conseguindo devolver para a comunidade, para a sociedade que está ali ao redor também, algo que colabore para estar crescendo ainda mais a comunidade. E também a parte de conformidade com normas trabalhistas, direitos humanos, condições de trabalho, tudo isso está sendo observado aqui por essa sigla da ESG. Então, a gente está falando ali da parte de direitos trabalhistas, às vezes até um pouco de segurança do trabalho, que também tem um pouco na parte de governança aí, que eu vou falar daqui a pouco, e toda a parte de como, de fato, estão sendo tratadas aquelas pessoas ali que estão trabalhando, que têm contato com a empresa. Não necessariamente estão trabalhando com a empresa, mas também estão tendo contato. Então, clientes também, terceirizados, todas as pessoas em geral que têm contato com a empresa e como a empresa se relaciona com elas. Aqui tem alguns exemplos, né, de empresas que cada vez mais estão investindo na parte de diversidade. Então, a gente tem aqui o exemplo da Natura, que tem um programa voltado só para isso, para a inclusão. Então, é bem interessante ver que cada vez mais é comum a gente ver empresas trazendo processos seletivos, às vezes, específicos para grupos diversitários. Então, realmente, está vendo cada vez mais essa preocupação no mercado, como todo está atendendo essa demanda cada vez mais presente no mercado, que a gente estava comentando. Aí, quando a gente entra na parte de governança em si da ESG, que é a última sigla da nossa, desculpa, da nossa sigla ESG, a gente está falando muito da parte de como as políticas internas da empresa funcionam. Então, se é uma empresa que é adequada, normalmente o mercado chama muito de compliance, né? Como é que a empresa lida com as políticas internas, o estatuto interno da empresa, né? A parte de código de ética, a parte de código de anticorrupção, como é que isso é definido na empresa e como isso é aplicado, se de fato é aplicado. Também toda a parte de transparência ali em relação aos dados financeiros e não financeiros da empresa também, como é que esses dados são disponibilizados, são transparentes de fato. Então, toda essa parte que a gente chama de compliance, né? Então, realmente, as burocracias internas da empresa, e se elas são aplicadas, também a parte de transparência da empresa, se é uma empresa transparente, tem todos os seus dados ali que podem ser divulgados, obviamente, né? Sendo divulgados com transparência, sem nenhuma edição ou recorte específico. Então, essa parte realmente é bem importante, também é observada pelo SG, que também não olha só para o meio ambiente como um todo, também olha muito para essa parte de como as empresas, de fato, funcionam e se elas, de fato, seguem as regras que elas estão adequadas também, não só da empresa, mas as regras do próprio país que a empresa está ali inserida. Então, aqui a gente tem alguns exemplos também, né? Então, tem o caso aqui da Salto, que é uma produtora de vinho bem grande também. Então, aqui vem falando sobre como a gente está investindo cada vez mais, compliance, 1,5 milhão
enfim, depois de um problema que eles tiveram com os trabalhadores, né, que, se não me engano, a empresa na época terceirizava, assim, não tinha muita questão de direitos trabalhistas e tudo mais, a maior parte do corpo de funcionários deles era feito dessa forma e acabou que tiveram um problema. Enfim, a partir disso eles passaram a cada vez mais a investir nessa parte de compliance para estar melhorando essas condições de trabalho, essas condições contratuais com todos os trabalhadores deles ali. Enfim, também tem aqui um dado da própria ONU, né, em relação à mentalidade dos CEOs sobre o conceito de sustentabilidade e compliance como um todo. Então, realmente, a gente vê que também é uma pauta que cada vez mais está em alta, as empresas e organizações como todos estão olhando cada vez mais. E aqui a gente trouxe até alguns exemplos também, né, de empresas que já trabalham com neutralização de carbono. Então, a gente pode ver aqui algumas empresas gigantes do mercado, a Renner, que a gente já traga um exemplo, a Ambev, até um caso que a Ambev aqui do lado na UFRJ, no Centro de Tecnologia, no nosso parque tecnológico, tem ali na indústria da Ambev, consegue ver as placas fotovoltaicas em cima da indústria, né? Então, também já trabalha ativamente com isso. A Natura, que também trouxe exemplo, a Shell, a Microsoft, Vale. E muitas outras que a gente não trouxe aqui também, cada vez mais estão trabalhando com fotovoltaica, né, que é uma forma de estar cada vez mais atendendo, ajudando o meio ambiente e ao mesmo tempo também estar economizando ali na conta de luz como um todo, que a gente comentou anteriormente. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho sobre qual é o papel da Fluxo dentro disso, né? O que a Fluxo tem feito para impactar nessa questão. E primeiro a gente fala um pouco sobre neutralização de carbono. A Fluxo fornece neutralização de carbono, que é um tipo de serviço que tem muito foco na sustentabilidade em si, né? E ele tem como objetivo quantificar os gases do efeito estufa e evitar um pouco as mudanças climáticas, né? E essa quantificação ela é toda pensada. Primeiro nós coletamos dados relacionados à empresa, sejam dados relativos a ar-condicionado, a quais tipos de extintores de incêndio, as emissões de cada extintor de incêndio, dados relacionados a transporte de funcionários também, viagens a negócios. Então, são dados bem completos para abarcar tanto emissões diretas da empresa quanto emissões indiretas. E a gente consegue fazer essa quantificação desses gases através desses dados, né, e compensar isso com créditos de carbono ou com plantio de mudas, né? Aí, uma alternativa é um pouco melhor que a outra, né, no sentido de que plantio de mudas é um pouco imprevisível, né, porque não necessariamente a muda vai crescer no ritmo que você espera que ela cresça, não necessariamente ela vai neutralizar aquela quantidade de carbono específico. Então, crédito de carbono, de fato, é a mais ideal, é a alternativa mais ideal, mas existem, de fato, essas duas alternativas. Aí, falando um pouquinho sobre cases de sucesso relacionados a isso, bom, nós temos o Circuito Elegante, que é um case de sucesso que nós temos muito orgulho aqui na Fluxo, porque nós fizemos a neutralização de carbono de uma rede de hotéis que são distribuídos em torno do Brasil. Inicialmente foram contemplados 10 hotéis, mas atualmente nós estamos fazendo de outros 8, ainda dentro dessa rede. E é muito interessante porque cada hotel tem características diferentes dentro de si, né? Tem um hotel que os donos eles produzem os próprios produtos de limpeza. Isso é muito interessante porque cada hotel tem uma visão diferente relacionada à sustentabilidade. Então a gente consegue ter contato com muitas pessoas muito diferentes, né? E você fazer uma neutralização de carbono, você ter um selo carbono neutro, proporciona uma imagem muito condizente de sustentabilidade, né? Uma imagem muito boa, você consegue fazer um marketing verde em cima disso. E aí, partindo um pouquinho para os entregáveis que nós temos relacionados a isso, bom, primeiro nós temos uma planilha de cálculo das emissões de gases, né? Que é basicamente uma planilha que traz todas as emissões da empresa por escopo, porque tem uns escopos que são, um escopo é mais direto relacionado às emissões de fato da empresa, o outro é relacionado às emissões mais terceirizadas mesmo. Nós trazemos todas essas informações de emissões convertidas para carbono equivalente, que é a medida que é usada, e nós elaboramos de fato um inventário de neutralização de carbono, né, que é um inventário que traz todas as informações relativas a quantas emissões você teve e quais as formas de mitigação também. Porque além de compras de crédito de carbono, além de plantios de muda, nós temos que pensar também em formas de mitigar essas emissões. E aí, passando um pouquinho, nós temos um outro projeto que aqui na Fluxo, que ele trabalha muito nessa parte de ESG, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
que ele basicamente envolve várias ações exercidas tanto direta quanto indiretamente em etapas de coleta de resíduos, de transporte, de transbordo, de tratamento e muito também de destinação final desses resíduos, né? No caso dos resíduos sólidos, e disposição final dos resíduos, né? Para onde vão esses resíduos sólidos? Qual é o plano que tem que ter para descarte adequado? Qual o plano que tem que ter para gerenciamento desses resíduos? Aí, continuando um pouquinho, nós temos um case de sucesso muito bom aqui na Fluxo, que é do Shopping Ilha Plaza, que esse shopping ele já possuía alguns procedimentos de coleta e de retirada de lixo, né? E eles tinham justamente uma necessidade de regulamentação e de documentação dessa coleta de lixo, desse transporte do lixo, transbordo, tratamento do lixo. E nós trabalhamos justamente na melhoria de como ocorre a gestão dos resíduos sólidos do estabelecimento, né? E esses clientes eles ficaram muito satisfeitos e o estabelecimento no final do dia ele é considerado mais ambientalmente correto, né? Porque não adianta só nós fazermos uma neutralização de carbono, não adianta nós fazermos uma energia solar, colocarmos placas fotovoltaicas, se o simples, o básico, que é o lixo que está lá no seu dia a dia, a gente não consegue cuidar disso direito, né? Não consegue dar um destino final bom para isso. E aí, continuando um pouquinho para os entregáveis relacionados ao plano de gestão de gerenciamento de resíduos sólidos, primeiro nós temos um laudo que trata justamente a rota de como que os resíduos, qual a rota deles, né, desde a coleta até a disposição final. Um formulário de resposta das unidades, né, para a gente falar como que seria a rota de cada unidade, porque tem unidades que são diferentes, tem unidades que são mais próximas de centros de reciclagem, por exemplo. Capacitações virtuais, né, porque não adianta nós fazermos todo um plano, todo o gerenciamento desses resíduos se você não capacita as pessoas que estão lá no dia a dia em contato com esses resíduos, né? Por fim, nós temos um documento padrão de gestão de resíduos sólidos, para explicar um pouco mais como que funciona a gestão, como que ela tem que ocorrer. E aí, passando um pouquinho, por fim, o último projeto que nós temos relacionado à sustentabilidade e energia fotovoltaica, né? Que trabalha muito sobre a instalação de painéis de energia solar, tanto em casas de pessoas, quanto em estabelecimentos comerciais mesmo. E esse tipo de serviço, ele promove, primeiro, uma economia para a própria pessoa, né? Uma redução de até 95% da conta de luz, mas, acima de tudo, promove uma energia limpa e com baixo custo de manutenção. A gente costuma dizer aqui na Fluxo que a manutenção de uma placa solar é a chuva, porque o único tipo de manutenção que você tem que fazer é a limpeza e a própria chuva faz isso, né? Então, é realmente um serviço de baixo custo que traz muitas vantagens. E tem também a geração dessa economia, né? Essa economia na conta de luz relacionada à sustentabilidade. Aí pode passar um pouquinho? Falando sobre o canal dos caçadores, que é um canal de youtubers, são youtubers que eles procuraram a Fluxo para fazer justamente a energia solar da casa deles. E, bom, é muito interessante porque, assim, são pessoas que têm um pouco mais de visibilidade e é bom ver que eles procuraram essa energia sustentável, é bom ver que eles procuraram a Fluxo para trabalhar com isso para eles. E essa foto é do telhado deles, inclusive. Então, muito legal. E aí, pode passar um pouquinho? Como que funciona esse tipo de serviço aqui, né? A visita técnica ela não é um entregável, mas de fato a gente faz essa visita técnica para ver qual é o estado da casa da pessoa, né? Ver como é que funciona tudo, ver se ela precisaria, de repente, fazer alguma reforma no telhado para conseguir colocar essas placas. Nós fazemos um levantamento da parte teórica de como que funciona a casa da pessoa, o que a gente precisaria de informação para estar colocando essa energia solar. Nós damos entrada na concessionária, né, que normalmente é a Light ou Enel aqui no Rio, um pouco mais a Enel, mais para Niterói mesmo, e nós fazemos todo o trâmite burocrático de como que a gente pode estar colocando energia solar na casa da pessoa, né? Porque não é só instalar os painéis, você tem que ver questão também de relógio, você tem que ver questão com a concessionária mesmo, para ela ver que você abateria essa conta de luz. Por fim, tem de fato a instalação dos painéis em si, que é o nosso maior entregável, por assim dizer, né? Porque é de fato quando você começa a economizar na conta de luz. Perfeito?
Boa, pessoal. Aí agora mais finalizando mesmo, então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje, conversar um pouco sobre ESG, principalmente, né, que eu acho uma das principais formas que a gente vê a sociedade hoje em dia cobrando, de fato, ali, adequação à sustentabilidade. Então, espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai abrir um pouco para dúvidas, né, enfim, questionamentos que vocês tenham também, qualquer curiosidade sobre a Fluxo, sobre o tema que a gente trouxe. Agora a gente fica super aberto aí a estar respondendo vocês, pessoal. Mas é isso, realmente obrigado pela atenção. Oi, pessoal, voltei aqui. Parabéns pela palestra, incrível. Eu tirei vários prints, daqui a pouco vai estar lá no nosso Instagram, né? Mostrando aí o sucesso que é o que vocês fazem. Mas eu tenho algumas perguntas, posso fazer? É Claro, muito legal a Joyce. gente ver que a empresa júnior da nossa Escola Politécnica, né, está tão envolvida com essas questões. Isso é bacana para a gente poder mostrar, né, que no momento que a gente assume a responsabilidade por apresentar um relatório, né, na Agenda 2030, dos 17 ODS da ONU, cada uma das coisas que vocês fizeram se relacionam com os 17 ODS, né? Então, o ESG versus os 17 ODS. Eles estão ali meio que numa composição, né? Até a gente, na nossa apresentação comercial da feira, né? Quando a gente foi comercializar a feira com os nossos patrocinadores, a gente falou assim, olha, vocês estarem com a gente, né? Vocês já estão no 17 ODS, porque o número 17 é parceria, em prol de um bem comum da nossa sociedade, né? De um modo geral. Então, só por vocês estarem aqui, vocês têm que incluir aí o 17 para vocês, né? Então, somos parceiros da escola, enquanto uma empresa júnior da escola, estamos aqui como parceiros, né? Fazendo que os nossos esforços sejam, então, reconhecidos como um esforço para o bem comum. E esse é muito legal, né? Que é o número 17. Então, grosso modo ali, né, pelo que vocês fizeram, pela apresentação que vocês trouxeram, né, os projetos em si, vocês estão ajudando a sociedade, né? E vale a pena deixar aqui bem registrado que o custo de um projeto de uma empresa de consultoria, né, empresa júnior de consultoria, é muito mais, eu diria assim, em conta, né, em termos de benefícios para uma empresa, às vezes, do que uma grande consultoria, né? Não estamos aqui tentando competir com esse mercado, mas às vezes a empresa é uma startup, está iniciando, quer entender um pouco do seu plano de negócio, fazer às vezes uma atividade muito específica de uma das áreas de engenharia,
Então, a empresa júnior, no seu portfólio, acho que dá até para descompartilhar, né, Matheus? Uma empresa júnior, né, de consultoria, ela consegue dar soluções rápidas e com muita qualidade, porque os projetos, como o Matheus e a Duda falaram, eles têm o suporte de uma equipe técnica de professores, né, orientadores. Então, eles não entregam um projeto sozinhos, né? Então, eles conversam com o professor, tiram as dúvidas, aprova o cronograma de trabalho, verifica a análise de todas as ferramentas que serão utilizadas, há uma validação de todas essas etapas do processo. Claro que eles são os protagonistas, né? A empresa júnior é protagonista de todo o processo, mas tem o apoio, né? Eu diria assim, o aconselhamento, né, desses mentores técnicos, professores, né, e às vezes até técnicos administrativos, porque nós temos técnicos administrativos que têm super qualificados com mestrado e doutorado, que são os responsáveis, né, pela parte técnica de grandes laboratórios que nós temos. Então, muitas das vezes, eles podem tirar dúvidas na empresa júnior, né, pedir ali uma dica né, que a gente tenha, seja no laboratório de elétrica, eletrônica, de estruturas. A Duda também sabe, lá na ambiental, né, Duda? Então, a gente tem muitos técnicos administrativos preparadérrimos, né, para ajudar os nossos alunos a construírem os seus projetos, né? Então, e tem os professores orientadores que podem, inclusive, assumir, né, ter um estagiário dele para ajudar num projeto para fluxo, né? Ele que fica com o estagiário, ele é o responsável pelo estagiário, mas esse estagiário vai ser a ponte ali, né, de conexão, né, de ação ali com a fluxo. Às vezes esse estagiário já está no 10º período, né? Ele estava precisando ali fazer um estágio obrigatório, né, Matheus? E aí ele tem muita competência, já é quase um formando, e ele fica como estagiário desse professor, e às vezes é um acompanhamento técnico ali legal que pode ser dado. Isso é muito bacana de ver, né? E eu estou falando um pouco da lógica interna das empresas juniores, isso acontece em outras empresas juniores também. Eles têm orientação, né, Matheus? De professores seja onde for, né? Eu já fui professora orientadora de tantas empresas júniores, até de outras faculdades, né? Conselheira ali. Então, eu posso falar assim que a empresa júnior da psicologia, né? A Insight, então, por muito tempo estive com eles lá nos projetos, fizemos vários. Também na UF, a Meta, né? Que eu também fui conselheira, orientadora de projetos. Agora, tem uma que eu tenho um carinho muito grande, além da... Lógico, a Fluxo é a nossa empresa da escola, né? Estou com vocês aí todo o meu tempo de carreira, desde 1994, ajudando a Fluxo aí na construção aí desses projetos. Agora, teve uma que eu ajudei a criar, né? Que foi a IME Júnior, né? Que é a empresa do Instituto Militar de Engenharia. Então, na época que eu estava lá trabalhando, com 7 anos que eu estive no IME como professora, então a gente teve uma certa dificuldade de criar a IME Júnior, mas depois a gente conseguiu, né? Então, eu estou lá no passado, na origem lá da IME Júnior. Não sei se eles guardam esse histórico, mas eu tenho tudo, tem todos os e-mails trocados, tem a construção toda ali do regimento interno, né? De conseguir fazer. Então, eu queria, sei lá, saudando aqui a empresa Júnior Fluxo Consultoria, eu aproveito para saudar todas as empresas juniores do nosso Brasil, que são várias, eu não tenho esse número, mas eu acho muito válido, incrivelmente eficaz e eficiente para todo mundo, seja para o lado do aluno, para o lado do professor, para o lado da empresa, né? E da própria escola, né? De reforçar, né, essa parceria em prol de ter resultados tão consistentes como nós temos na nossa empresa júnior, né? E em relação ao tema, agora sim, vou falar do tema especificamente, né? Eu acho legal a gente sentar para a gente discutir os pontos, né, outros pontos que são relevantes dentro desse conjunto e correlacionar o SG com 17 ODS. Então, na hora que a gente for apresentar nossa agenda, né, nosso relatório da Fluxo Consultoria, agora estou falando como conselheira de vocês, orientadora de vocês, a gente poder fazer essa correlação, né? E no relatório vocês se juntarem no relatório da DACE, que eu vou apresentar, já que eu estou coordenando as ações de empreendedorismo da escola,
a gente anexar no nosso plano de desenvolvimento institucional, né, no PDI, onde todas as diretorias colocam o que elas fizeram e o que elas vão fazer, a gente formatar, né, ter um formato de relatório para essas iniciativas estudantis empreendedoras, né, e vocês falarem desses projetos que vocês apresentaram hoje. E a pergunta que eu faço é, topam? Claro, eu até comentar isso, que é bem legal, que o Tá sem movimento som, Empresa Júnior Matheus. como... E desculpa. Deu alguma coisinha aí, de repente a Duda responde por Alô? você. Duda, testa seu microfone. Deu para ouvir você aqui, sim. Acho que Tá a Duda mudo. tá Tem que conseguindo me abrir. ouvir, eu acho que é a Duda. Peraí. Professora, está conseguindo ouvir aqui também? Tá. Desculpa, gente. Ó, falha minha. Tá Eu ouvindo que agora? tirei. Eu que tirei. Tá bom. Desculpa. Eu que tinha tirado para não incomodar a apresentação de vocês. Tirei total meu som aqui. Desculpa. Foi mal, Boa. gente. Nada, nada. Não, comentar isso, que eu acho super top, eu acho que é bem maneiro, porque no geral a gente olha muito para isso, para as ODS principalmente. Então, o movimento Empresa Júnior, né, ele é regido pela Brasil Júnior, que é a confederação que coloca toda a questão de, toda a parte de apresentação mesmo assim, do movimento perante ao país como um todo. Então, tem o planejamento estratégico, que eles chamam da RID, que é direcionamento estratégico para as empresas juniores, e tudo é muito embasado nas ODS. Então, por exemplo, sempre que a gente vende um projeto e tem que colocar lá no portal da Brasil Júnior, que é onde tem todos os projetos feitos pelas empresas juniores, tem lá quais ODS, né, aquele projeto está impactando. Então é bem legal isso, porque eles forçam a gente a todo projeto a estar fazendo esse estudo e entendendo qual o impacto nos ODS que a gente está trazendo ali com aquele projeto. Então acho bem legal, a gente tem esse controle também aqui dentro da Fluxo, e no geral, praticamente todos os nossos projetos geram algum impacto no ODS. Então, eu acho que agora o 17 a gente tem olhado bastante, principalmente, como eu estou nele também, então que a gente tem em quase todos os nossos projetos também. E eu acho que é bem interessante e a tendência cada vez mais é olhar para isso mesmo. Então, assim, eu acho que é uma briga que a gente super topa comprar e já tem comprado já tem um tempinho. Eu acho muito importante e a gente participa sempre. Eu acho legal a gente, nesse grande evento que vocês fizeram, né, que foi a Semana Fluxo, então, as parcerias, listar no 17 as empresas que estiveram com vocês, né, e enviar para as empresas, então, essa correlação, né, de que, olha, a gente está aqui declarando que a participação de vocês está no nosso relatório e a gente incluiu no ODS 17, né, as parcerias. Então, acho isso super relevante. O que vocês acham? É legal e traz esse feedback também para as empresas, concordo totalmente. Acho que as empresas gostam, né, de ter esse nome atrelado aos ODS, porque é algo que a gente comentou agora durante toda a palestra, cada vez mais é importante para a imagem da empresa e também para estar, de fato, tendo esse posicionamento no mercado, eu acho, em relação alinhado, né, com ESG e sustentabilidade como um todo. Então, acho que é super viável, eu acho que vai só agregar mais valor, tanto para a gente quanto para as empresas, assim. É legal. E, gente, olha, eu convido vocês, né? Mais uma vez, eu falei no início ali da apresentação, quando o Matheus e a Duda iam começar a falar, mas eu reforço a visita aos estandes, né? Visitem nossos estandes da feira, converse com os RHs, consulte lá o painel de vagas. Temos vagas aí para o Brasil inteiro, tem vagas para Brasília. Eu já dei uma investigada, né? Que as pessoas me mandam no WhatsApp assim: Alice, tem vaga para esse lugar? Tem vagas para vários lugares no Brasil. Essa feira está aberta, né? Nacional e internacionalmente. Então, como a gente hoje é o último dia, né? Então, esse painel só vai estar aberto para fora até hoje. Depois, ele vai estar restrito apenas para os alunos da nossa escola politécnica e já informa aqui para todos, né, o nosso Polivagas, né, que vai ser o painel de vagas que as empresas patrocinadoras que estão conosco vão estar ali postando o ano inteiro as vagas, né, para os nossos alunos, inclusive vagas bem específicas, né, de engenharia, né? Então, o aluno vai lá, filtra no painel a vaga de engenharia e ele também vai ter que colocar o seu cadastro, né? Então, é uma moeda de troca, você coloca o seu cadastro para você poder ter acesso. E, com isso, a empresa vai te conhecer, né? Vai ter ali um padrãozinho de colocar essas competências, é bem legal, né? Por enquanto a feira estiver aqui no ar, a gente vai estar aproveitando o painel de vagas, né? Na área ali, onde vocês entrarem pela área principal, né? Da plataforma, da Vero Solution, tem ali o ambiente de entrada, e vocês podem clicar ali direto no painel de vagas para vocês conhecerem as oportunidades. O mercado está aquecendo, né? Então as oportunidades estão aumentando, e os projetos, né? Que as empresas também estão, de certa forma, oferecendo.
Queria até falar outra coisa, né, para as empresas que estão nos ouvindo, né, que vocês podem entrar em contato com a Fluxo. Matheus, coloca de novo lá aquele slide do contato de vocês, porque a gente estamos abertos para que a gente possa iniciar novos contatos para novos projetos, né? A turma está toda aí pronta, sedenta, né, para a gente fazer os projetos de consultoria em várias áreas. Matheus, e a área comercial especificamente, pode atendê-los, a gente faz a visita presencial, e também a gente pode marcar online essa visita. A gente pode fazer uma live, né, Matheus? Matheus assume aí direto. Então, a Duda, que está aqui, ó, gerente comercial, ela vai estar mostrando o portfólio para as empresas, que a gente pode fazer, o que a gente tem condições, que a gente tem competências para fazer, e já iniciar aí, né, a assinar logo o contrato, né, Duda? Sim, sim. Quem quiser pode entrar em contato direto pelo WhatsApp comigo. Eu, de repente, encaminho a pessoa para a área mais adequada da Fluxo, que trabalha com isso, né? Então, pode falar com a gente pelo site também, pelo WhatsApp da Fluxo. Não tem problema, estamos sempre à disposição. É bom saber disso, porque um dos nossos indicadores, Matheus, né, você mesmo falou, é o número de projetos, né, que a gente tem. Então, assim, com essa informação aqui que eu estou passando agora, né, se esses indicadores não tiverem ali, a gente não consegue ficar 2023 novamente como... Então, bora, empresas, nos contratar. E você que está ouvindo, que é estagiário de alguma empresa, leva essa informação para o seu gestor, né, para os nossos ouvintes aqui. Né? Leva para o seu gestor, olha, eu ouvi falar que a empresa Júnior faz isso, vai sair mais barato, e tem muita qualidade, etc. Então, você que está nos ouvindo, né, dá um print aí na tela, mostra aí os nossos contatos, né, leva para o seu gestor, você como estagiário que está nos visitando, e mantém contato com a gente, tá? Um beijo, muito obrigada, Matheus. Duda, passa a palavra para vocês, para a despedida, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Que nem eles comentou, eu falei lá no início também. A gente está sempre à disposição para conversar mais sobre o tema, sobre a Fluxo, assim. A gente também comentou, a gente está super à disposição para conversar sobre projetos. Projetos está no nosso coração, assim, faz parte da Fluxo, é o que a Fluxo é executar projetos. Então, para a gente é super prazer estar recebendo novos projetos, novos desafios, estar comprando com vocês esses desafios e estar ajudando a se tornar realidade, né? Então, a gente apresentou um pouquinho do nosso portfólio de clientes que a gente já atendeu, então realmente a gente está super à disposição, para a gente é super legal estar podendo ajudar, né, as empresas como um todo. Então, de verdade, a gente está super aberto aí, contato, nossos contatos estão aqui. Qualquer coisa, pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo site da Fluxo, Instagram. A gente está realmente aqui à disposição para estar auxiliando no que for possível e no que não for possível também a gente vai estar auxiliando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela presença e realmente qualquer coisa a gente fica à disposição. Bom dia aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem, estamos realmente à disposição para ajudar com o que for necessário. Beleza, pessoal. Agradeço a Vera Solution por todo o suporte, uma empresa incrível, né, que ajuda a gente há 4 anos aí com essa plataforma, tá? E eu fui transcrevendo algumas perguntas que chegaram não só pelo meu WhatsApp, também lá na feira, lá no robozinho mandaram perguntas, então eu fui trazendo aqui para vocês de um modo geral, tá? Um beijo grande, obrigada, tudo de bom.